Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo, nosso encontro semanal aqui para falar sobre ergonomia. E hoje nós vamos falar sobre GHE, GSE, GES. Se você nunca ouviu falar nesses termos, ou se você ainda não utiliza nas suas análises, nos seus projetos de ergonomia, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer tudo sobre o que é o GHE, o GSE, e porque hoje eu não faço nenhum orçamento, muito menos uma análise ergonômica, sem utilizar essa estratégia. Vamos lá? Direto e reto como sempre, tá pessoal? Vamos pegar uma seguinte situação. Vamos supor que você é convidado para fazer uma análise ergonômica do trabalho, ou uma análise ergonômica preliminar, uma avaliação ergonômica preliminar, como agora consta na nova NR17, e a seguinte situação. Então, uma empresa com 1.800 funcionários, dentre esses quais, desses 1.800 funcionários, 500 são motoristas rodoviários, que dirigem os caminhões, os ônibus aí pela rodovia. Então, de 1.800, 500 são motoristas. Veja, desde a proposta de orçamento, como que você vai elaborar esse orçamento? Você vai fazer avaliação dos 1.800 funcionários, você vai fazer avaliação por posto de trabalho, por situação, por função, por tarefa. Uma das estratégias que nós utilizamos e que é advinda da higiene ocupacional é a elaboração, a criação dos grupos homogêneos de exposição ou dos grupos similares de exposição. Então, qual é o conceito de grupo? Então aqui você está vendo GHE, GES ou GSE. Então o GHE seria grupo homogêneo de exposição, o GES um grupo de exposição similar, ou o GSE o grupo similar de exposição. Tá? Existem algumas denominações, principalmente cunhadas pelo NIOSH, no caso do GHE, e pela AIA, no caso do GSE, mas eles querem denominar a mesma coisa, tá? É uma unidade de trabalho. Você vai reunir trabalhadores com chances similares para determinada exposição a um determinado agente. Então, quando nós falamos, por exemplo, de avaliação de ruído ocupacional, isso é muito comum, quando se faz uma análise de higiene ocupacional, você determinar dentro daquele ambiente de trabalho, daquele setor, quais são os trabalhadores que estão expostos àquela condição de ruído. Então é muito comum que se crie um GHE ou um GSE para avaliação da exposição ocupacional. A mesma coisa vale, por exemplo, para o calor, a mesma coisa vale para a exposição ao frio e assim por diante. Na ergonomia, isso é menos comum. Isso não é tão praticado pelos ergonomistas. E eu sei que muita gente que está me assistindo aqui agora vai criticar fortemente no sentido de que, ergonomia não dá para se criar grupos de exposição. Ergonomia não dá para fazer grupos, nós temos que fazer avaliações individuais. Eu vou voltar aqui na situação dos 500 motoristas rodoviários. Se você for fazer a avaliação de 1.800 funcionários individualmente, você pode fazer? Pode. Eu acho que é interessante, do ponto de vista da avaliação de riscos, eu acho excelente. Agora, do ponto de vista de mercado, para você conseguir desenvolver um trabalho, uma consultoria, por exemplo, para 1.800 funcionários, fazendo individualmente para cada um, eu acho pouco provável que você consiga qualquer trabalho. Tá? Eu acho muito difícil, você não vai conseguir ter uma competitividade. Agora, é claro que existem limites, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, Quando que eu consigo fazer, quando eu posso fazer, quando eu não posso fazer. Então aqui é o primeiro ponto, O conceito de grupos, ele é primordialmente utilizado pelas avaliações de higiene ocupacional, e aí nós vamos adaptar isso para a nossa realidade de ergonomia. Então nós vamos tentar reunir trabalhadores, que estão expostos a um determinado risco, uma situação potencial de risco de forma similar, e que eu consigo, nesse agrupamento, fazer uma avaliação que sirva para todo o grupo. Tá legal? Então esse é o conceito principal. Outro ponto importante, a exposição não será idêntica, mas ela será similar. É claro que, por exemplo, se você está avaliando, voltando novamente aos motoristas, cada ônibus, por exemplo, vamos supor que sejam todos motoristas de ônibus. Pode ser que um ônibus seja mais novo que outro, tenha um pouquinho mais de conforto do que o outro, mas a exposição é basicamente a mesma. A situação problema, a situação de risco é basicamente a mesma. Então, quando você determina um grupo,
você determina que a exposição é similar, ela não é idêntica. E depois nós vamos lá na frente, né? Eu até coloquei aqui, no processo de avaliação, o julgamento ele vai ser validado ou reformulado. Vamos supor que nesse trajeto, né, você determinou que esse grupo todo, ele vai fazer parte de uma avaliação dentro da sua análise ergonômica, da sua avaliação ergonômica preliminar. Mas no percurso, você percebe que determinada situação é diferente. Por exemplo, o motorista, alguns deles fazem, por exemplo, um trajeto muito longo. Eles fazem um trajeto, por exemplo, de 500 km para cima. E outros fazem um trajeto dentro da cidade. Se você julgar que vale a pena dividir esses grupos, você vai lá e divide. Você faz 2 subgrupos. Se você julgar que o grupo está legal, né, que está ok, as condições de exposição são similares, você mantém. Então vejam que é uma via de mão dupla e que vai sendo construída ao longo da ação. Mas eu tenho fortemente, né, comigo que para você iniciar qualquer trabalho de avaliação, você deve primeiro fazer esse reconhecimento. E a gente já vai falar disso na sequência, tá? É claro que quanto mais conhecimento, né, tiver o analista, quanto mais treinado for seu olho, você vai conseguir definir mais facilmente esses grupos, né, homogêneos ou similares de exposição. E isso só vem com a prática, né? Não tem jeito, você tem que ir para campo, tem que ir para o campo de batalha, perceber como que funciona na prática para que você consiga elaborar de uma maneira mais assertiva. Mas o fato é que desde o início eu considero que você deve sim, né, utilizar essa estratégia, você deve sim exercitar a possibilidade de fazer isso desde o início da sua avaliação ergonômica, tá legal? Eu tenho certeza que vai facilitar muito, né, a sua vida ao longo, né, da sua análise ergonômica. E só antes da gente continuar, pessoal, vou deixar aqui um convite, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós publicamos aqui semanalmente esse tipo de conteúdo, né, que é voltado para a sua prática profissional, né? Esses conteúdos que você pode realmente no dia seguinte ir lá e colocar em prática. Então, não deixa de se inscrever no canal, acompanhar as nossas redes sociais para estar sempre bem informado, tá legal? Então, continuando aqui, qual é o resultado disso? Olha só, as vantagens e desvantagens de se criar grupos. Vantagens. Avaliação do todo com base em uma amostra. Então você não vai precisar conversar com 500 pessoas, 500 motoristas, né? Você vai conversar com algumas pessoas e essas algumas pessoas serão representantes, né? Será a representatividade do todo. Mas qual é a desvantagem disso? Justamente, avaliação do todo com base em uma amostra. Pode ser que você não perceba em algum momento ali uma particularidade de alguma função, de alguma tarefa, de alguma atividade que ela está dentro desse grupo, tá? Então, a vantagem e a desvantagem é a mesma, né? Você vai, ao mesmo tempo em que você consegue otimizar o seu trabalho, você consegue expandir, né, uma avaliação com base em uma amostra para todo o grupo. Isso também é desvantagem, porque dentro dessa amostra que você selecionou, pode ser que não tenha aquele aspecto mais importante, pode ser que não tenha aquele trabalhador que está com algum problema, e isso faz parte, isso pode ser corrigido, né, ao longo das ações. É melhor você começar de uma maneira e depois melhorar do que você nunca começar por conta que a empresa não vai te contratar, né? Se você fizer a avaliação individual desses 500 motoristas, você vai gastar aí 2 anos só para fazer a avaliação individual de todo esse grupo, tá? Então é importante que a gente estabeleça os limites e lembrando sempre que isso vai ser uma via de mão dupla, né? Nós podemos começar com um reconhecimento, depois a gente ampliar ou agrupar, inclusive, né, novos trabalhadores, novas funções, tá legal? E operacionalizando, como que a gente vai fazer isso então? Eu vou dar aqui algumas dicas, né? Claro que a gente não consegue aprofundar nesse conceito, porque isso faz parte de todo, né, a nossa metodologia de avaliação em ergonomia, tanto para avaliação ergonômica preliminar, quanto para avaliação ergonômica do trabalho, análise ergonômica do trabalho, ela se baseia nisso, né? Então é a criação desses grupos para a partir daí nós, né, fazermos a seleção dos perigos, as fontes, né, potenciais, geradores. Então é claro que eu vou dar uma pincelada, né? Mas caso alguém queira, né, conhecer um pouco mais sobre a metodologia, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Logo aqui abaixo do vídeo você vai encontrar e pode entrar lá e conhecer um pouquinho de como que isso funciona. Então, nós temos a compatibilidade, né,
com os demais documentos em SST, se possível, nós vamos tentar casar essas informações para que a ergonomia não fique avulsa dentro da empresa. Então, por exemplo, até então o PPRA era o documento norteador e normalmente o PPRA é feito com base nesses grupos de avaliação. A partir de agora, esse documento norteador é o PGR, que vai seguir basicamente esses mesmos princípios. Você vai ter um agrupamento, algumas empresas fazem isso por função, né, e não deixa de ser um agrupamento, mas de qualquer forma, lá no programa de gerenciamento de riscos, vai haver um agrupamento. Se nós conseguirmos, né, que a ergonomia esteja dentro desse agrupamento que já existe, melhor. Se não der para a gente fazer isso, tudo bem, né? Nós vamos criar novos subgrupos, até porque eu entendo que a ergonomia realmente tem uma especificidade diferente do que a avaliação de riscos ambientais, né? Nós temos na ergonomia particularidades que muitas vezes precisam realmente estar separadas daquele grupo, né? Nós precisamos de um subgrupo para que isso possa ser avaliado. Nenhum problema com isso. Então, se der para casar todos os documentos, melhor. Se não der para casar todos os documentos, você mantém aquele grupo já existente e cria subgrupos para que eles possam estar dentro desse grupo principal que já existe lá nos documentos de saúde e segurança do trabalho. Tá legal? Depois, nós vamos fazer o reconhecimento dos perigos. Então, uma vez que eu criei o grupo, né, A, B, C, D, E, tantos grupos quanto necessários, eu vou fazer o reconhecimento deles. E aqui, basicamente, é realizar uma avaliação ergonômica preliminar. Então, eu vou identificar quais são, né, os perigos, qual é a exposição, né, se as pessoas ficam o dia todo naquela função, se elas ficam 4 horas, 2 horas, 3 horas, qual é a exposição aos agentes, quais são as fontes geradoras, né, de onde esse perigo está sendo gerado, né, gestado, se é uma máquina, se é uma ferramenta, se é o próprio processo de trabalho, né, atividade, e quais são os efeitos potenciais, né? Será que as pessoas expostas a essa condição, elas têm risco de morte? Ela tem risco de uma lesão mais importante? Ela tem risco apenas de sentir um desconforto, uma fadiga, uma sobrecarga? Enfim, você vai determinar quais são os efeitos potenciais baseados nessa fonte geradora e na exposição ao trabalho sentado, na exposição à repetitividade, à movimentação manual de cargas, enfim, você vai listar os fatores de risco, quais são as fontes e os efeitos. Assim nós fazemos, tá, pessoal? Não estou dizendo que você tem que fazer assim, e muito menos utilizar essa metodologia, tá, pessoal? Antes que vocês falem, isso não funciona, isso não dá certo, em ergonomia isso não dá. Eu sei que dá porque nós fazemos assim. Tá? Nós trabalhamos dessa forma muito antes de existir o PGR, muito antes de se ter reformulado a NR1. Nós trabalhamos dessa forma já há quase 10 anos. Então, porque a gente já segue os sistemas de gestão que basicamente funcionam assim. Agora, se você não quiser utilizar dessa forma, né, quiser fazer isso pontualmente, ergonomia, nenhum problema com isso, né? Nada de errado com isso, tá? Só que nós fazemos assim e eu sei que dá certo porque a gente já pratica isso há muitos anos, tá bom? Então, voltando ao caso dos motoristas, né? Para a gente fechar a nossa aula aqui e eu não me estender muito aqui com vocês. Então aqui nós vamos criar, por exemplo, o GHE 001, o GHE 148, o GHE M tarará, enfim, você vai dar uma denominação, se a empresa já tem uma classificação você utiliza, senão você cria uma. Então aqui nesse caso, um exemplo fictício, nosso GHE 001 é o GHE dos motoristas, tá legal? Então nós criamos aquele grupo de 500 motoristas dentro desse primeiro grupo similar de exposição. Lembrando, tá? GHE, GSE, enfim, até porque isso está presente em algumas normativas, né? Então, por exemplo, se você pegar a NR15, se você utilizar a NR22, você vai encontrar lá a denominação grupo homogêneo de exposição. Então, na verdade, o grupo homogêneo não significa que ele é igual. É que é uma terminologia que já é empregada, tá? Então, tanto o GHE quanto o GES, GSE, tanto faz. É só para você determinar grupo ergonômico, né? Por exemplo, tem algumas empresas que usam o GE, um grupo ergonômico, tá legal? Então, quanto a isso, não tem problema, mas a lógica é a mesma. Então, nesse caso aqui, nosso grupo é o grupo de motoristas. Vou dar um exemplo, tá? Não significa que é só esse perigo. Eu peguei um deles para poder mostrar aqui para vocês. Então, o perigo, nesse caso aqui, eu trabalho sentado por longos períodos, tá?
o motorista, normalmente, né, ele fica muito tempo sentado. Isso é natural, isso faz parte da sua atividade de trabalho. Ah, Thiago, mas o que faz na cidade e na rodovia são diferentes. Tudo bem, lembra lá atrás? Se você precisar criar grupos diferentes, aí você vai separar. Se você achar que eles estão expostos à mesma condição, você vai deixar juntos. Então aqui nesse caso eu considero que todos eles estão expostos da mesma forma ou de forma muito similar ao trabalho sentado por longos períodos. Tá? Então esse é o perigo. Por que isso não é um risco? Porque isso deverá ser quantificado. Tá? O perigo é aquela fonte, né, potencial, aquela situação, né, potencialmente causadora do risco, da consequência, e que você deverá, né, aprofundar a avaliação ou não. Você pode, de repente, aqui identificar, existe o trabalho sentado, eu já vou propor uma ação de melhoria. Ótimo, se você achar que julgar válido, beleza, você já vai matar a sua avaliação na avaliação ergonômica preliminar. Se você achar que deve aprofundar, nós precisamos de uma solução mais dedicada, mais intensa, né? Nós precisamos entender melhor esse risco, aí você vai desenvolver a sua análise ergonômica do trabalho, tá bom? Então qual é a fonte potencial? A fonte geradora, né? Desculpem. É o veículo, né? O próprio processo de trabalho. Então nesse caso aqui, a atividade de trabalho dele é assim, né? Ele trabalha dirigindo o veículo. E quais são os efeitos potenciais? Esse cara vai morrer por conta disso? Para esse perigo, não. Pode ser que a segurança do trabalho tenha lá o risco de acidente, o perigo, né? No caso, o acidente, e que tenha um efeito que pode ser a morte. Tá? Nesse caso aqui, para o trabalho sentado, não. Ele vai ter o quê? Ele pode ter desconforto, fadiga, né? Ele pode realmente ter alguns sinais decorrentes de ficar muito tempo sentado. Então vejam que aqui eu determinei qual é o meu grupo, o meu GHE, e a partir dele eu já fiz, por exemplo, uma avaliação ergonômica preliminar. Claro que não é só isso, mas é a base da minha avaliação ergonômica preliminar. Então, uma vez que eu criei o grupo, com base no perigo, na fonte, nos efeitos, já está praticamente pronto essa minha avaliação prévia, o meu reconhecimento de riscos. Tá legal? E só para a gente fechar, vale frisar, tá, pessoal? Mais uma vez, não há necessidade dos GHE, do GSE em ergonomia ser o mesmo da segurança do trabalho. Eu recomendo fortemente que, se possível, você consiga, né, deixá-los todos no mesmo grupo. Se não for possível, separe. Tá? Então o grupo para a segurança do trabalho da solda é esse. Da ergonomia eu tenho o soldador A, o soldador B, o soldador C, sem problema. Tá? Então você faz subgrupos a partir daquele grupo principal. Reformular sempre que necessário. Então no meio do trajeto pode ser que você tenha que fazer um novo agrupamento, pode ser que você tenha que separar aquele agrupamento feito anteriormente, nenhum problema com isso, é até recomendável que se faça isso, né? E se eu tiver que dar mais uma dica final, é pecar pelo excesso de zelo, né? É sempre melhor que você ter um excesso de zelo, principalmente se você não tem tanta prática, né? Eu não estou muito seguro de que eu possa agrupar os motoristas que fazem cidade e os motoristas que fazem rodovia. Ótimo, faça grupos separados, tá? Então isso é pecar pelo excesso de zelo. É você preferir fazer no individual, né? Cada vez mais no individual, do que você agrupar sem ter uma certeza de que isso pode ser feito naquela situação, tá? Então, se você tiver em dúvida, é melhor você fazer dessa forma para que você se sinta mais seguro, para que você consiga desenvolver uma análise melhor e você não deixe passar, né, nenhuma situação importante, nenhuma situação um pouco mais crítica que talvez no grupo, né, no agrupamento, você poderia deixar de lado ou ela poderia ficar para um segundo plano. Tá legal? Então é isso, pessoal. Comente aqui embaixo se você já utiliza a estratégia, né, da criação de GHEs, de GSEs, se você faz dessa maneira, qual uma dica, né, que você pode dar também para quem está começando, que quer fazer dessa forma, que quer criar os grupos. Comenta aqui embaixo para a gente poder ampliar essa discussão e não saia do vídeo, né, sem deixar um gostei, se esse conteúdo foi importante para você, né, se de alguma forma ele trouxe uma informação nova. É muito importante, sempre que você deixa aqui um gostei, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, as plataformas entendem que esse conteúdo é relevante e ele começa a direcionar para mais pessoas e dar uma força muito grande aqui para o canal, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez um forte abraço, até um próximo vídeo. Tchau!